Na prática, o Pantone não funciona como na teoria. Na teoria é lindo. No vídeo de hoje, eu vou mostrar para vocês como que a gente utiliza os catálogos da Pantone, como que a gente seleciona as cores, como que a gente compatibiliza as tintas, porque ao contrário do que você pensa, elas não são necessariamente a mesma tinta. Então, se você é designer, se você tem uma identidade visual, se você já imprimiu materiais na gráfica e sentiu aquela frustração de nunca conseguir chegar na cor correta, me acompanhe nesse vídeo. Primeira coisa que a gente tem que olhar dentro de um catálogo do Pantone são as variedades de catálogos. São vários tipos, mas hoje eu vou focar basicamente no catálogo Coated e Uncoated, que são esses dois aqui. E olha só, eu já deixei um projeto, você que está vendo aí nessa câmera, tem aqui uma guia de cores de um dos nossos manuais de marca, e que eu vou mostrar para vocês, você que está vendo aqui nessa câmera, as variantes de cor para a gente chegar na melhor equivalência. Então aqui a gente tem a cor 7651, na página 7651. Essa impressão é uma impressão offset digital, ela tende a ficar parecida, mas não é necessariamente igual, porque aqui a gente tem um Semic, aqui a gente tem um Pantone, tá? Então se você estiver vendo incongruência nessas cores, é esperado, apesar de que tem uma boa semelhança. Mas se a gente for na mesma página 76C, no catálogo Uncoated, a verdade vai aparecer. E olha só que interessante, que é isso daqui. Pronto, estou na página das mesmas cores e olha isso daqui. Completamente diferente. Completamente diferente. Quando a gente seleciona as cores, a gente precisa se basear primeiramente na cor do papel revestido. Papel coated, para quem não sabe, é aquele C que tem depois do número da cor. Pantone 7651C, esse é o C de coated. O U é de uncoated. Bom, se a gente vem aqui no catálogo Uncoated, a cor é muito diferente. Olha isso. Ela é muito diferente. Então, vai existir dentro deste catálogo uma outra melhor correspondente que não é a mesma, não tem o mesmo código. Aqui a gente selecionou a 80U. Vamos ver, página 80U. Ó, já começa a ter algumas cores um pouco mais vivas. 79, 80. Vou deixar aqui a anterior para a gente ter uma ideia. Você concorda que estas cores aqui são mais vivas do que essas? Não são as mesmas, mas essa guia apresenta cores mais vivas. E é exatamente isso que a gente está buscando nessa correspondência. Quando a gente coloca as cores juntas, elas vão vibrar um pouco mais. E acredite se quiser, dentro dessa cor, nestes dois catálogos, esta é possivelmente a melhor correspondência. Então vamos lá. 2356, 2354, 5556. Então se a gente aproximar essa cor daqui, ela já é mais próxima. Se a gente voltar na cor que era para ser, tem uma diferença, olha. Então aqui eu tenho um ganho de saturação. Na prática, quando você está dentro de uma gráfica, essas cores precisam ser tratadas como uma guia, nada mais. Elas têm aqui do lado uma fórmula de quantos por cento você vai colocar de cada base. Quando o impressor fizer essa mistura, ele vai usar possivelmente uma balança de precisão. Aqui no Brasil é muito dessa forma na maioria dos parques gráficos. Algumas gráficas, quando o volume é muito grande, tem as batedeiras próprias para isso, mas eu não vou entrar nesse detalhe. O que acontece na maior parte das gráficas é que realmente as tintas são misturadas na raça. Espera-se que elas tenham pelo menos a balança de precisão para garantir minimamente que essas proporções venham corretas na mistura. Mas a realidade é que, dependendo de fatores como maquinário, às vezes o maquinário é antigo, às vezes o maquinário tem um cilindro maior, um cilindro menor, tamanho da boca, isso modifica a pressão
com que a máquina trabalha, se é máquina que tem solvente, se é máquina que é com água. Então, assim, existem várias interferências do equipamento em cima da variação da cor. Então, o que acontece? Na prática, o Pantone não funciona como na teoria. Na teoria é lindo, na prática não funciona. Então, o que a gente tem que fazer? Fazer a mistura, fazer as primeiras impressões e alterar tudo. Alterar para a gente buscar chegar na cor. Quando a gente passa para a tinta do papel não revestido, você possivelmente vai precisar aumentar a carga, aumentar a saturação. Então, por exemplo, aqui, nessa combinação, eu estou vendo que ela está perdendo magenta. Ela está ficando um pouco mais azulada. Eu vou precisar compensar magenta, que no caso não é necessariamente magenta, que as bases têm Ruby Red, Pro Blue, Black e Transparent White. O que acontece? Eu vou basicamente adicionar Ruby Red. Ok, não tem Ruby Red. Faz com magenta. Faz com que a teoria das cores que você estudou lá na faculdade funcione para a tua vida prática. É para isso que serve. Se você não conseguir fazer isso, cara, o impressor vai com certeza ter mais vivência, porque ele faz isso todos os dias. Mas você precisa observar o que está acontecendo, e aqui é olho mesmo, é entender o que aconteceu aqui. É igual o Photoshop, você acha que a cor aqui desaturou, a cor perdeu brilho, a cor perdeu o quê? Azulou, ou seja, perdeu vermelhos, perdeu magenta, legal. Então esse é o seu primeiro repertório ali de ideias, então você vai precisar compensar isso na mistura. Então é este o caminho. Se você vai imprimir o mesmo material usando dois papéis diferentes, quer ver um exemplo? Envelopes normalmente são feitos em papel offset, que é o papel não revestido. Cartão de visitas, pasta de documentos, geralmente são feitos em papéis revestidos. Geralmente, verifica que você vai especificar e como é que vai funcionar esse material. Mas normalmente acontece desse jeito. Então, se isso acontecer no seu projeto e se você tiver a oportunidade de modificar a cor quando ela passar para a impressão do papel offset, faça isso, porque você pode ter uma surpresa muito desagradável. E mais do que isso, o seu cliente pode ter uma surpresa muito desagradável. Então fique atento a essa variação das cores. Bom, eu dei esse primeiro exemplo aqui do roxo. Eu vou dar um segundo exemplo. Aqui é interessante, porque ele também tem esse alerta, ou seja, ele vai ter uma variação muito grande. O Coated está na página 28C, está bem no começo. Pronto, está aqui. 28C, cor 1655, é essa. De novo, você vai ver que existe uma queda de saturação, porque essa impressão ela é em CMYK, apesar de ser em offset digital, ela é CMYK, e o Pantone tem uma vibração muito maior. Então vamos lá. Laranja, vamos pegar na mesma página, 28, para a gente ver a diferença. Mesma coisa. Normalmente a saturação cai. Eu não falei porque a saturação cai, então eu vou falar agora. Porque o papel tem as fibras mais expostas, então o pigmento entra mais nas fibras. Quando isso acontece, você tem menos pigmento do lado de cima, do lado de fora da superfície do papel. Consequentemente, ele perde vibrância, ele perde intensidade, porque boa parte do pigmento fica para dentro. No papel revestido, que tem uma película gessada, né, de gesso ali por cima, vamos chamar de gesso, que é um produto bem parecido com gesso, ele fica como se tivesse as fibras entupidas por cima do papel. Então a tinta não tem tanta oportunidade de se adentrar na fibrosidade. Então ela fica acumulada na superfície, logo ela fica mais concentrada, em outras palavras, mais saturada. Olhando aqui, a gente tem uma queda interessante de laranjas. Vamos ver aqui na nossa câmera principal a diferença dos catálogos. Esse bem mais desaturado do que esse. Agora, qual é a página? Está especificada 23U, então a página anterior aqui. Vamos voltar. 23U, olha só. 23U, eu tenho uma cor mais vibrante. É outro laranja, evidentemente, inclusive. O 21U é uma das bases, né? O Pantone Orange, ou seja, uma das cores puras das bases definidas pela Pantone, que servem de base para misturar todas as cores dos catálogos. Então, a gente tem aqui uma aproximação muito mais interessante. Olha só.
das duas cores usando cores diferentes. Daria até para pensar que é essa cor aqui também. Mas como a especificada no projeto é essa de baixo, então essa seria o melhor encaixe. Tá vendo? Mas a gente pode tomar essa decisão e falar, não, eu quero essa aqui no projeto. Ó, seria ainda mais interessante. É que o projeto pediu uma cor um pouquinho mais escura. Tá? Então essa correspondência precisa ser feita. Olha, aqui também ele tem uma correspondência. Você tem que estudar o catálogo. Às vezes, para essa cor, já vai existir uma mistura melhor. Correspondência de cores. E é assim que você trabalha, selecionando cores de maneira mais avançada nos catálogos Pantone. Tá, Camilo, não tenho os catálogos Pantone. Use uma boa gráfica. Porque se você não tem e fica achando que o que está nesses catálogos em PDF aí na internet ou no site da Pantone, a paleta da Pantone na Adobe eu pago, cara, não faz o menor sentido, entendeu? E eu até hoje, se você paga, aí você me escreve aqui num comentário por que você paga isso, porque não faz o menor sentido. A não ser que você já tenha cores muito bem definidas e você precise dar saída em escala um pouco mais industrial, para rótulo de bebida, rótulo de produto. Beleza, aí faz sentido. Se você tem uma indústria grande girando ali por detrás, mas para aplicação em identidade visual, papelaria de clientes, esquece, tá rasgando seu dinheiro, não faça isso. Minha opinião, você não precisa concordar, mas ela possivelmente tem bastante validade, porque eu tenho muito tempo de campo de batalha, muito tempo enfiado dentro de gráfica, vendo como que mistura tinta, como que mistura cor, como que a impressão sai bacana no papel. Tá bom? Então é isso. Eu espero que você tenha gostado. E se você é novo por aqui, se inscreva no meu canal, deixe o seu like, faça o seu comentário. É muito legal a gente poder trocar essa ideia aqui nos comentários, porque é um assunto pouco explorado, né? Pantone é muito pouco explorado, é muito pouco desenvolvido no sentido do ensino. A prática acontece quando a gente tem a oportunidade de imprimir um projeto em Pantone e na prática nem todo mundo tem essa oportunidade, mas com certeza tem essa curiosidade. Então se você se enquadra nesse perfil, cara, comenta aqui, deixa eu saber de onde que você vem, o que você faz, se você está com alguma dúvida, vai ser muito legal trocar essa ideia. Então é isso, eu sou o Camilo Rigini, sou designer já há muitos e muitos anos, comenta aqui e a gente vai se falando. Até o próximo vídeo. Valeu!